blá, 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 saúdo não sei quem, saúdo não sei mais quem, isso não é comigo, é quem quiser que saúde ou dê o seu salve, sei lá. Mas vamos lá. A gente estava conversando antes, inclusive, do meu computador resolver parar, sobre o PSD Mulher. Eu já vou deixar de cara aqui para vocês, eu não sou de direita, não sou de esquerda, não sou de cima, não sou de baixo, eu sou alguém que busca justiça. Se eu considerar que a justiça está com alguém do lado esquerdo, eu corro junto. Se eu considerar que está do lado direito, que vai ser meio impossível, mas, enfim, eu corro junto. Eu acho que a gente tem que parar com essa história de direita e esquerda, para cima, para baixo, porque, na verdade, somos todos, sabe, seres humanos, e a gente vai mostrar as nossas falhas, independente do partido que a gente tiver, independente da situação que a gente tiver. Caráter é caráter, não adianta. E aí, a gente estava falando do PSD Mulher e estava dizendo exatamente isso, da onde eu faço uma coordenação junto com a Alda Marco Antônio, a gente estava dizendo exatamente isso, da liberdade que a gente tem de trabalhar lá enquanto mulher e para a gente correr atrás, inclusive, das minorias. Eu não gosto muito de usar esse termo minoria, porque eu acho que diminui um pouco. Eu aprendi nesses anos trabalhando com as questões da hanseníase que a gente mesmo, às vezes, comete alguns atos preconceituosos sem perceber. Isso parece que é intrínseco na gente, não adianta. Então, quando a gente fala de minoria, eu vou até aproveitar aqui a presença da Isabela, quando a gente fala, porque as questões da mulher negra, as questões de não sei quem, as questões... Eu acho que são questões do ser humano. As questões da hanseníase são questões do ser humano, são questões de anos de negligência, como é o caso das questões de raça, de opção sexual, enfim. Tudo aquilo que as pessoas consideram diferentes. Essa semana eu falei no meu vídeo sobre isso. O título é Não é Opinião. Se vocês quiserem lá no YouTube dar uma forcinha, eu vou agradecer imensamente. Eu fiz, o último vídeo que eu fiz na segunda-feira foi exatamente dizendo isso, que no final das contas, a gente luta, mas a gente fica separando todo mundo em caixinha. E no final, a gente tem que lutar junto por todas as causas, né? Mas uma luta correta, uma luta coerente. No meu caso, das questões da hanseníase, para não ir muito longe, porque senão a gente vai ficar aqui 3 dias e mesmo assim não vai dar para contar o dramalhão mexicano que é. No meu caso, os meus pais biológicos tiveram hanseníase na época do isolamento compulsório e eles foram internados em colônia. Hoje eu vou colocar uma questão aqui para vocês, vou abrir uma coisa que eu nunca falei em nenhum lugar, talvez até por uma questão de preconceito, tá, gente? Depois vocês me julguem se vocês quiserem. Mas depois eu fiquei sabendo, quando eu fiquei sabendo da minha história, em 2002, eu comecei a correr atrás. Tudo que eu não sabia sobre a minha adoção, em 2002, em uma semana, eu tinha na época 47 anos, hoje eu estou com 65, em uma semana eu descobri quem eu era. Demorei 47 anos perguntando, ninguém dizia, até que, enfim, um dia meu irmão afetivo resolveu me contar. E em uma semana eu liguei na Associação Santa Terezinha, onde ficavam algumas crianças de São Paulo, filhas de ex-pacientes, porque eram separadas. Em uma semana eu estava com meu prontuário na mão. Agora, o interessante dessa história toda é que eu fui diretora de presídio. Eu era funcionária pública estadual. E eu trabalhei muito com prontuário. Eu nunca imaginei que eu fosse ter prontuário. E agora vem a grande revelação. Eu nunca imaginei também que o meu pai biológico estivesse preso na penitenciária do Estado porque matou o próprio pai. Olha que história linda e maravilhosa. É a primeira vez que eu estou contando, mas é porque eu acho que a gente está num ambiente aqui que essas coisas precisam ser ditas. E quando eu soube todas essas coisas, e foi assim, com o decorrer assim de... Não demorou muito, demorou 1 ano, 2, eu fui descobrindo a história, e como assistente social, eu
eu sou muito investigativa, muito observadora. Eu fui refazendo uma história biológica que não me agradou muito. Mas, por outro lado, para eu conseguir conviver com essa história biológica que tinha um pai biológico que saiu da penitenciária do Estado, foi para uma colônia, porque dentro da penitenciária do Estado eles não queriam ninguém leproso, imagina, tem hanseníase até hoje lá, e aí acabou conhecendo a minha mãe biológica e com ela teve 3 filhas, só que ele já tinha 3 filhos de um outro casamento. E então vocês vejam que nesse tempo de isolamento compulsório, as desestruturações familiares foram muitas, né? E, inclusive, a gente tem caso de perda de bens, vocês que são advogados, perda de bens, a pessoa quando ia para dentro da colônia, ela ficava sem aquilo que estava aqui fora. Então, muitas situações jurídicas ficaram sem resolver, muitas situações de patrimônio ficaram sem resolver. Além da situação de patrimônio, a gente vai entrar no direito personalíssimo ao nome, esse tipo de coisa. Vocês estão me conhecendo como Tereza, eu nasci como Maura Regina, mas aos 4 meses, quando fui adotada, o governo não conseguiu entregar a minha documentação, óbvio, porque eles não tinham. Estava no preventório com as freiras e era tudo muito organizado, elas não iam achar e elas queriam se ver livre das crianças mesmo. Então, eles me adotaram em setembro de 56, quando eu nasci em maio. Meu pai foi me registrar em março de 57. Ele esperou, deu aquele tempo, não deu, ele foi lá no cartório, disse que eu era filha dele e me registrou. Só que Tereza é a minha vida inteira, eu não vou mudar agora, né? Eu tenho 2 certidões de nascimento, inclusive. Eu poderia estar até escolhendo, mas, enfim, agora vai Tereza até o fim. E aí, essa situação toda, quando eu comecei a lutar por ela, eu acabei entrando no movimento que o Pedro está agora, no movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase. Naquele momento, o meu impacto de adoção e de conhecer, porque logo em seguida eu já conheci uma irmã biológica, naquele momento, o que me salvou dessa situação toda complicada foi eu me jogar de cabeça na luta pelos filhos separados. Hoje, revendo tudo, eu acho que hoje eu deveria ter feito ao contrário. Eu deveria ter esperado, eu não devia ter insistido tanto lá em 2002, que depois a gente começou só em 2010, mas eu não devia ter insistido tanto em correr atrás de uma reparação naquele momento, porque as pessoas não, tanto eu quanto os filhos, que a gente chamou, a minha história acabou indo para o Fantástico, então foi uma forma da gente chamar os filhos, né? Porque por conta do preconceito ninguém dizia que era filho de paciente de hanseníase. Eu faria o contrário, eu teria trabalhado todos esses anos, juridicamente até, com todos os meus amigos advogados. Domingo estava dizendo que meu sobrinho, que é interessante, vamos supor assim que eu tenha 500 amigos, 495 são advogados, porque é incrível, a maioria. Eu teria feito ao contrário. Eu acho que teria que ter tido esse trabalho de reestrutura, de reconhecimento da história para a gente poder chegar aqui. Por quê? Porque como foi feito tudo no meu ímpeto, não, tem que fazer, vamos fazer, a gente está em confusão até hoje, o Pedro sabe disso, a gente encontra muita barreira, mesmo com os próprios filhos separados. E eu mais ainda, porque estudei, porque tive uma adoção que realmente, de uma família que me amou, e a maioria não teve. Então eu fiquei meio assim, meio deslocada. Mas o fato de eu me jogar na luta me fez crescer bastante e fez com que eu conseguisse até hoje sustentar essa história dentro de mim. Eu acho que a gente tem que recomeçar a vida a todo instante, recomeçar a cada live que eu faço, eu falo isso, porque o que aconteceu com os filhos foi uma tragédia a nível de direitos humanos. Eu acho que eu só consigo equiparar na Segunda Guerra Mundial, porque a separação foi cruel, a separação foi feita, a gente estava lá num governo de Getúlio Vargas, a separação ela foi muito, sabe,
precisa, ela foi muito pontual, ela foi naquele ponto do ser humano que você não tem como reagir. Tirar a criança quando nasce, na hora do parto, que foi meu caso. Tirar a criança quando nasce e já levar para um preventório, para freiras e outras pessoas cuidarem. E depois, quando essa criança vai crescendo, que graças a Deus não foi meu caso, porque aos 4 meses me adotaram, mas os demais que ficaram, sem respostas. Eu não sei se eu tenho pai, eu não sei se eu tenho mãe, e as próprias freiras não davam resposta. Por quê? Porque o preconceito era grande. Então, eu não queria contar. Achava que realmente aquelas crianças que nasceram, além de complicar toda uma situação, porque já existiam muitos pacientes de hanseníase na época no Brasil, além de complicar essa situação, eles tiveram que também, que eles não pensaram na época, né? Eles tiveram também que criar preventórios, educandários, que de preventório, educandário, não tinha nada, para receber essas crianças. No educandário que eu fui adotada, apesar que eu fui adotada numa creche em São Paulo, na sala que eu estava quando a minha mãe afetiva foi conhecer as crianças, né? O meu irmão afetivo me contou que existiam aproximadamente umas 400 crianças, mais ou menos da minha idade, de 4 meses de idade. Então, vocês calculem quanta. Eu digo que essa geração, que é a minha, a gente já está na 5ª geração de exclusão social. Nós já estamos assim com neto, bisneto, que não conhece a história da família, porque a família foi separada lá atrás, anos 20, foi separada lá atrás. E essa separação continuou. E São Paulo caprichou na separação. Mas eu não gosto muito de falar que São Paulo caprichou na separação, porque aqui, pelo menos, eles entregavam as crianças em cestinho. Lá no Pará, no Acre, entregavam as crianças em caixa de sabão. Então, eu acho que teve situação muito pior. E depois, conhecendo todas as colônias do Brasil como eu conheci, São Paulo até que foi uma mãe. Porque como as crianças não podiam conviver, né? Então, ficavam nesses orfanatos. Aí vocês vão contar, muita criança foi doada, como no meu caso, essa adoção totalmente irregular, né? No meu caso, teve muita criança que foi para fora do país, que foi vendida pelas freiras. A gente tem até um filho separado que saiu da cadeia faz um pouquinho de tempo, mas ele agora até faleceu. Que ele é que levava as crianças para quem as freiras vendiam e ele pegava o dinheiro e levava o dinheiro para o educandário. Então, muita criança que está por aí, muita gente que está por aí, não sabe que é filho de ex-paciente de hanseníase, não tem a mínima noção do que aconteceu. Essa é a história. Eu não sei se eu estou... eu não gosto de contar essa história como todo mundo conta. Eu já disse até para o pessoal do movimento, que hoje eu não sou mais do movimento, que essa história de colocar gente, filho separado, para contar a história, para dizer que apanhou, que foi estuprado, que não sei o que lá, esquece, gente, porque vocês sabem, a partir do momento que você vai para uma instituição fechada, você sabe o que você vai enfrentar. E aí é independente de ter sido filho de ex-paciente de hanseníase ou paciente de hanseníase ou não. Te colocou lá dentro da instituição fechada, acabou. É outra realidade, é realidade de sofrimento mesmo. O que eu queria era aproveitar todas essas oportunidades, essas janelas que se abrem, para pedir o apoio das pessoas. Mas aquele apoio assertivo, aquele apoio da gente dizer assim, não, isso precisa de uma reparação, não, isso precisa de uma continuidade, e não, a gente não pode simplesmente entregar na mão das ONGs, das organizações sociais, enfim, um trabalho que é de todos. Porque vocês sabem que no Brasil as pessoas se apropriam da história dos outros, né? E fazem sucesso com elas, não é o meu caso. E eu não gosto disso. Eu fico muito brava quando eu vejo alguém falando de hanseníase ou alguém mencionando os filhos separados
como se fosse o verdadeiro dono daquela história, como se tivesse todo o poder, quando não tem. A gente tem uma discussão sobre isso, eu falei isso para o Pedro no dia que eu conheci o Pedro pessoalmente. Eu disse para ele, olha, vai com calma, porque o cara é apressado, e vocês vão precisar de procuração de todo mundo. Porque a gente se anima quando a gente entra numa luta. Mas quem já está na luta sabe como mexer os pauzinhos. E é isso que eu não gosto. Eu acho que a gente tem que ser muito claro, a gente tem que ser muito sincero, muito preciso naquilo que quer fazer. Enquanto filha separada, eu sei que a gente precisa de uma reparação. Eu não vou desistir dela. Eu vou morrer tentando. Graças a Deus, se eu não conseguir, eu tenho 4 sobrinhos netos que acompanham a história, 4 sobrinhos netos afetivos, que foi com quem eu convivi, que vão continuar a história, que vão continuar, os meus próprios sobrinhos, a lutar por isso no meu lugar, então eu estou tranquila. Um dia a vitória vem. Mas eu acho que tem que ser uma vitória que a gente consiga, já não é mais de baixo para cima, é de cima para baixo. É pegar vocês que estão dando o tempo de vocês aqui para ouvir uma história meia que é absurda, e deixar vocês depois pensando em casa. Eu preciso convencer vocês, ter o poder do convencimento de fazer com que vocês partam para o Google e comecem a procurar as histórias e comecem a procurar o que vocês poderiam estar fazendo juridicamente a esse respeito. Porque a gente depende, se a gente quer justiça, a gente depende de quem? De quem trabalha com justiça, né? O Pedro uma vez falou para mim, do negócio do Amigos da Corte, né, Pedro? Por conta de prescrição e tal. E eu estava pensando outro dia e eu tenho uma ideia sobre isso. Se existem alguns juízes que estão dizendo que essa separação, que é crime de direitos humanos, isso não prescreve, mas, enfim, fica muito mais cômodo para eles dizer que prescreve, eu queria só contar uma história para eles. O crime comigo começou no dia que eu nasci, certo? Se prescreve depois de 5 anos, como é que eu, aos 5 anos, podia lutar pelos meus direitos? Não tem lógica. Não tem lógica. É a forma mais fácil da gente continuar a dizer nesse país que tanto faz. É que a gente não fala cara a cara. Ninguém põe a cara a tapa para dizer que todo mundo faz isso, tanto faz como tanto fez. Eu não posso deixar que vocês saiam da sala virtual hoje e eu não tenha cutucado um pouquinho vocês na reflexão lógica da coisa. Existiu uma separação de famílias biológicas, que isso afetou mais de 15 mil pessoas na época. Cada dessas 15 mil pessoas formaram outras famílias, então você vai aumentando as pessoas que foram prejudicadas por essa situação de falta de história. Você tem a tua história, você conhece teu pai, você conhece tua mãe, você conhece teu avô, você conhece teu avô. Imagina a maioria desses filhos separados, tanto quanto eu. É que eu já tive a sorte de conhecer todo mundo, mas é porque eu fui atrás. Que não conheceu ninguém. Eu tive um caso aqui que a gente cuidou, inclusive a menina é advogada, neta de um filho separado. Demorou anos para ela querer saber a história. Até que depois de uns 4, 5 anos ela me ligou, ela é do interior de São Paulo. Tereza, olha, a gente queria conhecer a história. Você consegue a documentação? Eu falei, sem problema. Consegui a documentação e elas levaram. E aí, finalmente, resolveram discutir o assunto com o avô e começaram a reencontrar toda aquela cadeia genealógica deles que eles não conheciam porque o avô não falava por conta da hanseníase. Uma doença desestruturou milhares de famílias nesse país e pelo mundo afora, né? E até hoje ninguém se conhece. O meu maior medo, eu sou solteira, não tenho filhos e pretendo continuar assim até morrer. Opção de vida. Imagina se eu tivesse filho, gente. Se eu tivesse casada quando eu soube aos 47 anos, e provavelmente se eu soubesse aos 47 anos, e fosse casada, eu já teria filhos e netos, mais ou menos por aí, pela minha idade. O que eu ia falar para os meus filhos? Ia contar essa linda, triste história?
Eles podiam não gostar, eles podiam não encarar com a força que eu tive que encarar. Eu fui obrigada a encarar, né? Mas eu acho que eu encarei porque eu me joguei dentro da história. E quando a gente se joga dentro dessa história, é como se você pulasse de um trampolim numa piscina sem água, porque você bate a cabeça mesmo, diariamente, com as realidades que, sabe, estão assim na tua frente. Então é isso. Não sei se eu expliquei tudo, Pedro, porque eu também não gosto de fazer repertório, eu acho que cada pessoa tem um jeito de colocar, porque também, se vocês quiserem que eu faça vocês chorarem, também é 2 minutos, eu começo a contar, mas não é o caso. Eu quero aproveitar essa juventude de vocês, sabe? Essa força de vocês, para que lá no futuro, ou mesmo agora, vocês possam estar unidos conosco. Tereza, você vai aproveitar isso para o ano que vem na eleição? Não. Eu nunca, e eu já estou na política há muitos anos, nunca me apropriei da hanseníase para voto, para meu trabalho. Claro que vira e mexe, alguém me chama para fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, para contar história e tal. Não. O meu foco são as mulheres, a inserção das mulheres na política. O meu foco são essas diferenças sociais, esses preconceitos absurdos de raça, enfim. Então, claro que a minha história vai estar sempre presente, mas eu acho que eu só posso e devo usar a minha história se por acaso um dia eu for eleita. Vocês podem ter certeza que o meu primeiro projeto de lei vai ser com relação às questões da hanseníase. Mas antes disso, que é o que eu já disse para o pessoal do PSD Mulher, antes disso, de qualquer político ou aspirante a cargo eletivo possa pensar, a gente não pode entrar para ir direto para um projeto de lei. A gente tem que entrar para pensar e repensar em políticas públicas. E políticas públicas na área da saúde é muito complicado, porque nós temos no Brasil várias doenças negligenciadas, não é só a hanseníase. No meu caso, claro, batalhar pelas questões da hanseníase. Mas quando você puxa a hanseníase, vem junto a prima dela, que é a tuberculose, tá? Vem uma série de outras doenças que a gente precisa estar se interessando em ajudar com políticas públicas. Aí alguém disse assim, poxa, vamos aproveitar e vamos conseguir um atendimento específico para os filhos separados na área da psicologia, da psiquiatria. Não precisa. O SUS está aí para atender todo mundo igual. Se eu criar um projeto específico para filhos separados se cuidar, eu estou discriminando de novo. Eu estou separando uma caixinha. Ó, eles precisam de um atendimento diferenciado porque eles são filhos separados. Então, isso que eu disse no início para vocês, que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente propõe, porque parece uma história fácil de engolir, não é? Do jeito que eu estou contando para vocês, pode até parecer que não me atingiu, mas me atinge diariamente. É um sofrimento de dentro para fora. E eu agradeço as lives, agradeço os filhos separados que ligam, paciente, enfim, agradeço meu trabalho no projeto Hansen.com, porque daí eu consigo, através do trabalho, suportar a dor de tudo isso. Mas eu acho que se a gente não se unir nessas questões e optar por não deixar que as pessoas se apropriem das histórias alheias, fica mais fácil para todo mundo. Eu não, sabe, não me resta dúvida que a hora que vocês comentarem isso em casa, alguém vai dizer que sabia essa história. Eu fiz uma palestra uma vez no Rotary, tinha um cara sentado lá no fundo, tal. Quando terminou, ele veio para mim e falou assim, Tereza, agora eu entendi por que meu avô visitava minha avó pela janela. Ele estava numa colônia e ela não dizia. Ele foi descobrir na palestra. Aí ele entendeu. Então, essa história ela é muito presente nas pessoas. Pode parecer que não, mas você vai encontrar alguém, tá, da tua história, da tua família, que conheceu ou que viveu isso
E um dado interessante, se vocês pegarem a história, vocês vão encontrar muitos sobrenomes italianos. Muitos, muitos. Porque os italianos foram os substitutos da mão de obra escrava no café do Brasil. E a Hanseníase começou ali, naquele fluxo, eu conto isso no meu livro Caminho de Volta, naquele fluxo de plantio de café para o interior do estado de São Paulo, os italianos chegaram e foram se colocando, e através disso vocês vão perceber que a maioria das pessoas que foram isoladas são descendentes de italianos. Tá vendo? Isabela, dessa nós ficamos livres, viu? Porque foi quem substituiu. Foi quem substituiu. Então, é muita gente. E italiano tem seu próprio orgulho, muita gente não fala. Eu tenho um irmão biológico mesmo que foi um sacrifício para fazer ele entender que a nossa família tinha passado por tudo isso. Ele demorou muito tempo para entender, enfim, para conseguir aceitar. E hoje em dia ele aceita na minha frente, né? Mas, fora isso, não. Talvez pelo próprio sofrimento, não sei. Eu sei que eu fico muito feliz quando eu encontro pessoas, homens e mulheres, trabalhando por alguma coisa maior na educação, trabalhando por alguma coisa séria, mais justa, mais precisa, para a gente ter mais técnicos nesse país, enfim, do que esse pessoal que flutua pelas profissões, mas acaba não praticando exatamente como tem que ser. Eu já digo isso da minha própria profissão. Eu sou muito crítica, inclusive com as próprias assistentes sociais, com o próprio desenvolvimento do serviço social no Brasil, que, por incrível que pareça, começou através de uma pessoa, veio, né, o serviço social para o Brasil, através de uma pessoa que teve hanseníase e morreu, era de uma família nobre, e começou com a hanseníase, viu, Pedro? O serviço social. Então é isso, eu queria mais era que vocês me perguntassem. Tereza, muito obrigado. Eu acho que, enfim, eu não tinha dado nenhuma introdução para o pessoal, Tereza, sobre a tua passagem pelo Morran, o seu desligamento. Eu falei, a Tereza vai contar sobre isso e é muito legal que ela conte. Eu acho que é muito importante, sabe? Como eu tô como advogado do movimento, né? Às vezes até as pessoas acham que assim, bom, tudo se passa dentro daquele movimento. Só que o movimento social ele é composto de diversas frentes, inclusive de pessoas que são dissidentes, né? Então, quando a Tereza fundou o Hansen.com, essa tua história no PSD Mulher, Tereza, isso é muito importante, né, no processo de formação, né, das pessoas aqui, especialmente na clínica, de compreender que movimento social está muito além do nome de uma associação ou de uma ONG, enfim, e ele se compõe, né, com encontros e também com desencontros. Acho que essa é, assim, a principal característica aí dos movimentos sociais, e quando a gente chega com a ilusão de que trabalhar com movimento é trabalhar com ONG, essa é a primeira fantasia que vai pro ralo, entendeu? Porque assim, as coisas não são super organizadas, as coisas são muito desorganizadas, as pessoas brigam pra caramba, as pessoas se desencontram pra caramba, e assim, compor, né, na condição aí de advogado, né, e eu já tive a oportunidade de dividir com a Tereza algumas tristezas minhas no meio do caminho, inclusive Mas de pessoas... te avisei. Mas eu já tinha te avisado. Com pessoas que eu falei assim, não, estão do meu lado, estão ali, elas estão entendendo essas pessoas e tal, e de repente eu começo a perceber que não estavam, porque estavam querendo apresentar receita de bolo para o movimento. E, na verdade, a gente não chega com receita de bolo, né? A receita do bolo, ela é feita no caminhar, né? E, na verdade, não tem receita, vai sair uma gororoba, às vezes sai ali, o bolo cresce, às vezes o bolo não cresce, né, Tereza? Enfim, e o fato de não crescer não significa que não deu certo, né? Pedro, uma coisa interessante é a seguinte: quando eu comecei no movimento,
eu acho que eu estava vindo... acho não. Eu estava fazendo esse caminho de fora para dentro, tá? Quando eu entrei para o movimento, eu comecei a me identificar, não com o movimento, mas todo aquele trabalho do movimento fez com que eu me identificasse na história que eu faço parte. E é essa a diferença. Quando é com você, não dá para você ficar em nenhum lugar e achar que você vai fazer bonito ou achar que você vai concordar com tudo. Quando é com você, você sente na pele e você é cobrado pelas pessoas que são iguais a você. Eu anotei aqui uma coisa que eu acho importante. Tem o ser, o estar e o fazer parte, né? São posições diferentes. E essas posições diferentes é que vão delineando o teu caminho no meio da luta. Todas as lutas são importantes? Todas as lutas são importantes, mas quando ela faz parte de você, faz parte do teu sangue, você tem obrigação de lutar por ela de cara limpa, sabe? Sem nenhum tipo de interesse, seja ele político, seja ele financeiro. O projeto Hansen.com que eu tenho, que eu fundei, ele especificamente ainda é um projeto exatamente por causa disso, porque eu não quero verba pública. Eu acho que a gente tem que trabalhar com todo mundo. Aí, de repente, a gente recebe uma doação, enfim, a gente vai construindo um caminho diferente, porque eu aprendi nesses anos todos, nesses últimos 20 anos, que há projetos e projetos, né? Há projetos que são entregues única e exclusivamente para a verba chegar, e há projetos que são entregues para a coisa acontecer. Como na maioria dos casos eu só vejo para a verba chegar, então eu não quero a verba. Eu vou fazer do meu jeito. Vai demorar mais? Vai. A gente tem um trabalho forte no Pará, uma guerreira lá no Pará, briguenta, e ela se mata. E a gente se mata para fazer as coisas, mas eu prefiro assim, porque quando a gente se reúne, cada pessoa que a gente consegue fazer uma ponta, um trabalho, a consciência fica mais tranquila. Até porque, nas questões da hanseníase, não é a verba que vai definir se você vai conseguir ter políticas públicas específicas ou não, sabe? Não é a verba, é isso que nós estamos fazendo. Uhum. Entende? A verba simplesmente vai me facilitar pegar um avião para ir para outro estado. Saiu de novo? Não. Não, tá aqui. Não, tá, mas aqui ficou tudo branco. Voltou. Ai, meu Deus. Você está contra mim hoje, Núcio? Eu não estou falando nem mal de ninguém. A verba não vai resolver. Aqui em Barueri, onde eu moro, teve uma época que o prefeito queria que eu levasse a documentação, porque ele queria dar uma verba de R$35 mil mensais para mim. Eu falei, não vou precisar, eu vou usar para quê? Eu não vou conseguir fazer essa prestação de contas, vai ficar voltando, né? Vai ficar voltando. O máximo que eu preciso é pagar um computador, água, enfim, não vai resolver. Então, eu acho que não depende de verba, não depende de formatação. O que depende, as questões da hanseníase, como todas as questões que ficam realmente isoladas, é do que você consegue passar para as outras pessoas, é o contato pelo contato. Porque nesses anos todos, todas as pessoas que eu conheci no Brasil inteiro, cada vez que eu preciso de alguma coisa para um paciente, para um ex-paciente, eu ligo, a pessoa sabe que sou eu e ela faz para mim. E eu não preciso ir lá. Eu preciso ajudar quem está lá. E se eu puder ajudar quem está lá dessa forma, melhor. Não sei se eu estou certa, não sei se eu estou errada. Mas, com certeza, nessas questões, principalmente da hanseníase, eu garanto para vocês que falta de dinheiro não é, até porque o pessoal da coordenação em Brasília é um pessoal muito legal, muito 10, muito sério, e eles disponibilizam verba mesmo, e o Ministério da Saúde tem verba para isso. O que falta é gente com vontade, é gente, sabe, que queira ver a coisa de perto e fazer a sua parte. Desculpa, já falei um montão de novo.
É muito legal, Tereza. Eu só vou falar mais um pedacinho aqui, juro que eu calo minha boca depois. A gente está aqui dentro desse projeto, né, de clínica e tal, de pessoa, bom, como é que a gente pode deixar uma contribuição, né, de um trabalho que fique aí para outras pessoas acessar, e a gente pensou em montar uma espécie de plataforma onde a gente poderia sistematizar, por exemplo, todos os relatos que já existem registrados, né, das torturas, do sofrimento, né, para que a gente não precise ficar fazendo as pessoas reproduzirem isso toda vez. A questão da gratuidade, né, a Najara, a primeira conversa ali que a gente fez, eu contei até uma coisa que você tinha colocado, né? Você falou, pô, vocês vêm aqui, escrevem as teses de vocês, colhem os nossos depoimentos, depois vocês vão cobrar 200 conto no livro de vocês e dane-se a gente, vocês somem daqui. Falei, olha, a gente tem que montar essa plataforma, se for montar, lá nos domínios, colocar o seguinte, que nós não podemos receber dinheiro, essa plataforma não pode receber dinheiro e nenhum acesso pode ser cobrado aqui, sabe? Porque eu até brinco, né, tem uma música lá do Criolo, né, que ele fala, cientista social, Casas Bahia e tragédia, gosta de favelado mais que Nutella. Isso se aplica para todas as outras situações. É bem isso mesmo. Então, assim, acho que é muito importante a gente olhar para isso. E o teu depoimento aqui, as questões que você coloca, as críticas que você faz, elas são muito importantes para a gente mesmo, assim, que está tentando... Porque a prática social, na verdade, ela tem que estar inserida na pessoa, ponto final. É você com o outro ser humano. Eu estou aqui conversando com 8, 10, 15 pessoas, são essas pessoas que eu tenho que convencer que elas podem fazer alguma coisa, que elas podem somar alguma coisa. Elas não precisam saber das tristezas, né? Digamos assim. Elas têm que saber que isso aconteceu, foi para debaixo do tapete, claro, porque não interessava, e agora a gente tem toda uma estrutura para fazer isso. Hoje em dia a gente tem toda uma tecnologia que dá para estar fazendo tudo isso. E a gente não precisa gastar dinheiro para fazer isso. Agora, claro, se você quiser comprar meu livro, ajuda, porque a gente tem muita coisa para mandar parar, tal. Mas verba pública é pública. Aí é relato em primeira pessoa, né, Tereza? Porque a gente tem... Você vê, agora eu tenho que mandar todos aqueles álbuns seriados para distribuir para o pessoal e não tem grana para mandar, entendeu? Então eu estou fazendo a tal da rifa que eu te falei, que até você topou. Porque a gente tem dificuldade, mas eu não me incomodo, eu estou acostumada, assistente social administra a miséria, vamos embora, a gente consegue. Pessoal, quem quer fazer pergunta, participar aí, fiquem à vontade. Pedro. Olá, Tereza. É um prazer recebê-la aqui novamente. Na última vez que você esteve aqui, foi acho que na aula do mestrado. Eu estava já iniciando na pesquisa e eu vim participar também. E lá atrás a minha consideração, minha pergunta era sobre as questões, se você via uma perspectiva no judiciário, na legislação, qual seria o melhor caminho para buscar a reparação. Depois daquilo, eu terminei a minha sistematização de todas as legislações sobre a hanseníase. E uma coisa que me foi curioso agora com a sua fala é sobre a questão da mudança do nome. Isso, de todas as legislações que eu encontrei, eu não vi nenhuma que estava dizendo sobre isso, sobre essa possibilidade. Pode ser que eles fizeram alguma tramóia, assim bem dizendo, colocou isso numa possibilidade dentro de uma lei muito maior. Não foi uma lei específica. É curioso pensar nisso, nos reflexos que o nome que você traz hoje tem um reflexo desde o passado, então é um efeito que está até hoje, né? Não é assim um efeito que se prescreveria. Bom, depois que eu terminei toda aquela sistematização, eu fui buscando alguns pontos, assim, que... Eu acho que eu não tenho nenhuma pergunta, é só umas considerações, assim, depois vamos ver o que a gente consegue chegar. E uma das primeiras coisas, assim, que me deixou muito curioso e revoltado, porque eu acho que o fato de eu estar pesquisando sobre esse tema é porque eu me revoltei no começo da faculdade, quando eu descobri que, através do Foucault, que pessoas eram internadas simplesmente por serem pobres ou por serem portadores de alguma doença. Aí isso me trouxe até aqui, quando o Pedro me contou sobre o que ele ia pesquisar, eu falei, não, é isso que eu já estou vindo, é isso que está me indagando.
E a minha revolta foi no seguinte: desde 1941, tem um decreto, se eu não me engano, que ele estava prevendo que o próprio Estado iria importar o medicamento que iria iniciar os tratamentos das pessoas. Tá, o Estado vai importar, legal. E vamos, então, não internar mais as pessoas, né? Vamos tratar as pessoas. 1941 é tempo ainda. Tá, aí Na quando... Europa já era tratamento ambulatorial nessa época. Aí nada aconteceu. Mas aí eu conciliei essa legislação com o livro que eu li, que é aquela da Manuela Castro, que ela traz alguns relatos também. O acesso que eu tive foi esse livro naquele momento, e traz um relato de um casal, não especifica quem era o casal, mas que eles tinham que trabalhar dentro da colônia para juntar o dinheiro, acho que juntavam o dinheiro durante um ano inteiro, para comprar, ao final do ano, 10 frascos daquele medicamento. E aquele medicamento só servia para uma pessoa. Então, eles estavam juntando um ano um medicamento que serviria para uma pessoa só. Então, um só iria receber o tratamento. Aí essa foi uma das primeiras causas de revolta minha. A segunda foi quando uma das legislações, bem antiga, e depois ela foi reiterada, dizendo que uma pessoa em específico iria receber uma pensão. Eu falei, nossa, uma pensão. Vamos ver para quem se destina essa pensão. E era um momento já que já estava ocorrendo as políticas, já poderia estar reparando as pessoas. Mas a pensão era simplesmente destinada à mulher do militar ou do funcionário, se é o funcionário público, que esse funcionário, esse militar, fosse acometido pela hanseníase. E era destinada a essa mulher. Aí eu fiquei pensando assim, mas qual é a razão dessa legislação? Por que a mulher que nem foi atingida diretamente pela doença e não aquelas pessoas que estão internadas lá? Você não vê Aí nenhuma essa foi... semelhança com o que aconteceu agora na pandemia? Diga. Você não viu nenhuma semelhança com o que aconteceu nessa época toda com o que aconteceu agora na pandemia? Sim. Tudo só reitera, né, o passado. Nada é consertado. Mas eu acho que se pudesse assim, te escutar mais um pouco sobre a questão de se atualmente, passados acho que um ano desde a última vez que eu pude te escutar, sobre a questão da perspectiva, se atualmente você ainda mantém uma perspectiva boa em relação à reparação via legislativa, porque acho que a vez anterior que eu pude te escutar foi quando a Janaína Pascoal disse algumas Ah, coisas ruins sobre o projeto. sacramento. Você estava aquele dia? Estava. Meu, eu não aguentei. Depois acho que ela até falou de mim alguma coisa, ela me respondeu, mas eu já nem quis ver mais, sabe? Eu não aguento aquilo. Eu cansei de falar para o Emanuel não ir no gabinete dela, Pedro. Mas ele foi. E aquela idiota, desculpem, aquela mulher resolveu fazer um substitutivo. Substitutivo do quê? Sabe? Para tirar mais ainda do que já tiraram? Ó, de legislativo, eu digo para você que eu não tenho muitas esperanças, principalmente nesse governo e agora final desse governo. Porque agora tudo gira em torno de eleição, né? Está todo mundo preparado para se candidatar, né? Eu só vejo alguma posição, principalmente aqui em São Paulo, no legislativo, se nós dermos um empurrãozinho na Alessi Brandão e na equipe dela para estarem mais presentes. Porque quando você deixa por conta a coisa, sabe? É tipo você sair de casa e deixar os filhos sozinhos. Você não sabe o que você vai encontrar quando você chegar, a bagunça. E é o que está acontecendo com os 2 projetos de lei que estão lá. Porque há filhos separados que acabam indo, fazendo visitas aos gabinetes e contando histórias mirabolantes. E aquilo tudo, de uma certa forma, vai até denegrindo a nossa imagem enquanto filho separado, porque a maioria das pessoas considera que nós, filhos separados, somos malucos. De uma certa forma, a gente tem até um histórico que dá para ser mesmo bem maluco. Mas eu digo assim, a gente já foi separado, entendeu? E cada vez que
é que você vai, conta a história, como determinados filhos separados contam, vai separando cada vez mais. Ou seja, não vai ter, porque vai chegar uma hora, e isso eu digo há 15 anos mais ou menos, no mínimo eu digo isso há 15 anos, se a gente continuar a mostrar história triste, a mostrar estupro, a mostrar a mulher lá de Minas da perna machucada, que toda vez é a mesma pessoa falando. Você já viu a mulher de Minas com a perna machucada, Pedro, falando? Já? Então você sabe, você vê. Os personagens são os mesmos sempre, esse é o problema também. Vai chegar uma hora, dependendo do governo que tiver, esse não, porque esse não vê nada. Mas dependendo do governo que tiver, ele vai falar assim, tá bom, realmente, vocês têm razão, vocês precisam ser aposentados por invalidez. Ponto, acabou. O assunto morre aí. Entende? E por isso que é importante a gente ter vocês, porque a gente precisa ter um corpo técnico por trás, técnico, tá? Que nem você que foi atrás de tudo isso, para poder dar esse tipo de contribuição. Eu estava ouvindo aquele defensor público falar, aquele menino, esqueci o nome do menino. Porque assim, gente, sabe, não está contribuindo. Não está, eu até depois anotei o nome dele aqui, porque eu vou até procurar para saber os grandes feitos que ele fez na vida. É muito jovem. Ele não está contribuindo de uma forma técnica como vocês. É diferente, você está levando o negócio a sério. E o cara, que tipo de contribuição ele pode dar? Nenhuma. E se ele acha que o governo tá certo ou está na iminência de achar que todas as ações devem ser prescritas, ele que tome uma providência, que vá para frente da luta. Ele vai? Claro que não. É por isso que eu tenho que, sabe, me apegar a vocês para saber que uma hora que a gente precisar, vocês estejam junto ao Pedro, fazendo essa barra, essa proteção que a gente precisa, esse círculo protetivo que a gente precisa de pessoas que realmente conhecem. Agora, judicialmente falando, existem ações que estão ganhando. Eu tenho, depois eu vou passar para o Pedro, não sei se eu já passei, a sentença desse meu irmão biológico. Olha, gente, se 1% dos juízes tivesse a cabeça dessa juíza com essa sentença, nossa, o nosso mundo ia ser diferente. E assim, e ela deu uma sentença inesperada, porque eu fui ser testemunha e quando eu sentei lá, ela olhou para mim, ela estava lendo, claro, como todos, lendo na hora, né? O advogado da União já estava lá, e ela virou para mim e falou assim, Dona Maria Tereza, a senhora é irmã do seu Luiz Paulo? Na hora me veio um clique, eu falei assim, mas eu tenho 2 nomes. Opa, e ela parou. Ela achou um delito na coisa. Como essa mulher tem 2 nomes? Aí ela parou para me ouvir. Quando ela parou para me ouvir, ela entendeu a história. Agora tá, ele ganhou na segunda instância também, agora o raio das precatórias vai parar, né? Mas enfim. Mas está caminhando bem. Mas a sentença é uma sentença que eu acho que vocês têm que ter, inclusive, porque o embasamento que ela deu me surpreendeu, porque eu não achei que ela fosse... E eu acho que até é uma ação que pode ser usada até de outra forma pelo pessoal do movimento, depois alguma coisa, não sei. Mas então, judicialmente falando, eu digo para você que a luta é longa, comprida, mas o pequeno advogado que eu tenho fazendo isso, eu digo pequeno porque ele se animou, sabe, muito, e teve um dia que eu tive que dizer para ele, pezinho no chão, porque isso demora, e provavelmente agradeça a sua filha estar fazendo direito, porque provavelmente é ela que vai receber os honorários, não vai ser nem você, de tanto que demora, para ele colocar o pezinho dele no chão, porque ele tinha inflado dentro de todas as primeiras instâncias que estavam vindo positivas e não sei o quê. Mas tudo isso ele deve a quê? Há 5 anos eu conversando com ele, 5 anos, até fazer a cabeça dele para conseguir um advogado gratuito para quem queria colaborar
para quem queria entrar com a ação. Não é uma coisa que a gente faz promoção disso, né? Foram casos específicos, até porque a linha do movimento é outra. E no legislativo, é isso que eu digo para você, eu tenho esperança desde que a gente não largue a casa na mão das crianças, que a gente tente chegar junto, que a gente tente estar presente, porque eu não sei se você reparou, acho que o Ricardo nem sabia desse substitutivo da Janaína, porque ele fez uma cara tão feia na hora, eu acho que pegou o Ricardo de calça curta. Ela não tinha colocado no site ainda, Tereza. Ela anunciou e depois postou. Tá. E isso vai atrasar, sabe? Então, acho que se a gente puder, não agora, né? A gente tem que ficar contando o tempo. Isso vai ser para o ano que vem. Eu vou ser uma das primeiras. Na hora que acabar o recesso, vou ser uma das primeiras a sentar lá com o Ricardo e reorganizar isso para que a gente não perca a mão, porque as ações foram muito bem feitas, desculpa, os projetos de lei foram muito bem feitos, a gente separou as duas questões, que era uma briga minha, que eu não queria que fosse junto, porque senão nem uma coisa nem outra ia se resolver, né? E fazer com que as pessoas se voltem para a questão primeira, que é a reparação dos filhos separados. Porque a questão das terras é uma questão que precisa de conseguir, inclusive, que tenha uma CPI para a gente poder resolver. E eu queria já deixar aqui um convite. Quando o Pedro for à colônia comigo, gostaria que, se vocês pudessem, a gente marcaria um domingo, sei lá, o dia que vocês puderem ir, se quiserem, para conhecer um pouquinho da história. Porque, estando lá, a tua cabeça muda um pouco quando você vê a realidade. E a gente tem que ir logo, porque daqui a pouco está tudo despencando. Não vai ter mais colônia para ver. Só um último comentário, não quero tomar o tempo da Cauana e dos demais, mas eu acho que agora eu estou bem alinhado, concordando bem com o que você falou. E recentemente, outro motivo assim, de ficar um pouco contrário à questão legislativa, que o mesmo Estado que não me possibilitou o acesso à informação, porque a busca pela legislação foi pelo acesso à informação também, solicitando para que eles simplesmente cumpram a lei, e me deem as informações que eu pedia, e o mesmo Estado que não tem nenhuma legislação sobre hanseníase, então eles não estão buscando nenhuma forma de reparação, nem simplesmente buscar inibir o preconceito, e é o mesmo Estado que recentemente proibiu as escolas de utilizar pronome neutro. Aí eu fiquei pensando assim, para isso vocês legislam, né? Mas para causas sociais e outras coisas mais importantes, não. Mas enfim, muito obrigado, Tereza. Imagina, por isso que a reflexão de vocês é muito importante. São cabeças novas chegando. Isso dá esperança para a gente.